Olá, queridos. No vídeo passado eu falei um pouquinho da minha vida, falei um pouquinho da profissão que me conquistou, falei um pouquinho do porquê que eu sou advogada, é, falei um pouquinho da minha ansiedade por conhecimento, por, pelas leis, não é mesmo? Eu falei tudo isso para vocês. E quero contar um pouquinho mais da minha trajetória como advogada. Eu nunca tive muita oportunidade de advogar assim, num escritório, com vários advogados, com aquela coisa maravilhosa, aquele lugar lindo, com muitos advogados. Eu nunca tive essa oportunidade, não. Mas eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de advogar, desde que eu me formei. Eu, lá no estado de São Paulo, onde eu me formei, eu logo que tirei a OAB, porque eu fui aprovada no primeiro exame que eu fiz lá no estado de São Paulo, e fui aprovada direto também, e logo peguei minha carteirinha da OAB e fui advogar como profissional liberal. E pegava algumas causas e algumas até inusitadas. Tem muita história. Se eu começar a contar aqui, vocês vão falar, nossa, ela vai contar muita coisa. Vou contar uma minha só, então, só uma, tá? Tinha uma mulher que ela queria o reconhecimento da paternidade do filho dela e também pensão alimentícia, né? Só que ela não tinha condições nenhuma, porque ela era empregada doméstica. E eu sempre sou a defensora das pessoas que precisam de ajuda. E eu acho que Deus me deu a inteligência que eu tenho hoje, que eu acho que é muito difícil das coisas que a gente faz, sabe? O advogado, ele tem que ser muito inteligente. Quando ele vê certas coisas, ele tem que correr atrás, ele tem que ver uma brecha na lei, ele tem que se virar do avesso para defender aquela pessoa ali. Mas tem coisa que não adianta, que você pode fazer de tudo, mas você não vai conseguir mudar um resultado de DNA, não é mesmo? A menos que você compre o resultado, né? Mas, neste caso, eu pedi a justiça gratuita para essa cliente e fui atrás, né, desse senhor que ela disse que era pai do filho dela. E pedi o exame de DNA, e na época era caríssimo esse exame de DNA, hoje é ainda. Você já imaginou em 1995, né? 94, 95, era muito caro o exame de DNA. E eu consegui gratuito para ela, e eis que, no final de tudo, adivinha? Ele não era o pai das crianças. É complicado, gente. Você não sabe como é difícil lidar com o ser humano. Bom, mas eu não estou aqui para falar isso. Eu estou aqui para falar que a minha experiência profissional começou lá quando eu me formei, em 1994. E depois disso, eu voltei para a cidade onde eu resido hoje, mas eu me mudei para o estado do Mato Grosso. Depois eu me mudei para outra cidade do estado do Mato Grosso. Depois eu voltei para a cidade onde eu atuo, que é Londrina, no Paraná. E fui para outra cidade do interior do Paraná. Voltei para cá. E assim vai, gente. A minha vida foi
de mudanças assim, uma atrás da outra. Então eu não pude fazer aquela carreira sólida em um lugar só, entende? Porque às vezes eu ia ter que mudar novamente. Então, eu sempre alugava um lugar, alugava um escritório, geralmente trabalhava na minha própria casa, as pessoas sabiam que eu era advogada, elas sabem que eu sou advogada, então as pessoas me procuram ali mesmo, na minha casa, e me procuravam então, e falavam, doutora, você me ajuda, você pode ver o meu processo, por favor, e, e inúmeras vezes eu vi processos, inúmeras vezes eu dei retorno para clientes que não eram meus clientes, que eram clientes de outros profissionais, de outros advogados, que não davam retorno suficiente para os seus clientes. Então, e eu sempre fiquei naquela de ajudar os clientes, fora a advocacia em si mesmo, que eu sempre, desde 1994, eu, eu tenho essa profissão. Chegou um momento da minha vida que eu queria mais. Eu precisava de mais, porque era uma época que eu estava divorciando e eu precisava muito de mais alguma coisa. E eis que fui procurar a Escola da Magistratura do Estado do Paraná, e foi aonde eu tive força para continuar, sabe? Porque aqueles juízes me ajudaram muito, e a secretária dos juízes também, e as amizades que eu tive lá também. E, e logo depois que eu fiz a Escola da Magistratura, eu já prestei um concurso interno aqui na minha cidade e passei a ser juíza leiga remunerada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Então, eu fiz isso com muito orgulho nesses anos que eu ajudei ali na vara especial civil, junto com um pessoal incrível que era a assessoria daquela vara. Pessoas incríveis que me ajudaram muito, principalmente no começo, que eu não fazia ideia de como olhar o processo, eu não fazia ideia de como começar uma sentença, apesar de ter feito a Escola da Magistratura. Eram assuntos que eu nunca tinha visto, porque algumas vezes o advogado ele se limita a algumas coisas, não é mesmo? E ele fica especialista naquilo. E, geralmente o meu assunto era vara de família, era sucessões, não é mesmo? Era trabalhista para o empregador, visto que meu pai era um profissional empresário, então eu me especializei nessas áreas. E fiz muito divórcio, e pensão, e todas essas coisas aí, todas essas ações. Eu já até me esqueci de tanta ação que eu já fiz. Outro dia eu estava olhando umas pastas aí, que eu tenho no arquivo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Ainda com máquina de escrever, sabe, gente? Daquelas que nem era elétrica ainda. E hoje tudo está tão fácil, computador. Eu lembro que a gente olhava jurisprudência, a gente olhava pelo assunto, por uma palavra, tinha que ser uma palavra, entendeu? Por exemplo, dano moral. E a gente procurava naquele monte de livro de jurisprudência, sabe? Aí ter aqueles livros era o must, era muito bom. Mas era difícil, gente. Não vou falar que era fácil, não. Era muito difícil olhar aquelas jurisprudências, ficar procurando, sabe? Que o tribunal falou, que o desembargador tal se manifestou a respeito desse assunto, mas muito legal mesmo aquele monte de livraiada. Mas hoje você vê, né? Hoje não tem nada mais disso. Tudo é eletrônico, tudo
Até o processo ficou difícil de ver, porque é eletrônico. Antes, nós, advogados, ia já lá, logo para a última página, entendeu? Olhava de trás para frente o processo, já se inteirava ali, já sabia quem tinha sido intimado, quem não tinha, quem que tinha que responder. E dessa vez não, gente. Agora não. Agora tudo é eletrônico. Você tem que ficar vendo, de repente você já esqueceu daquilo que você viu. Nossa, é bem complicadinho. E daí eu comecei a ver modelos das sentenças dos meus colegas de trabalho e fui aprendendo e aprendendo, e hoje eu consigo ver um processo bem mais rápido e consigo visualizar a decisão mais rápido também, a decisão que eu vou dar. E para os meus clientes, o que eu tenho que ter? Que tipo de prova que eu tenho que ter? Entende? Quando é cliente meu, eu já falo, gente, vocês têm que ter prova, por favor. É conversinha de WhatsApp, é Facebook, print de tela, um papelzinho, tira foto de tudo. Se precisar gravar, grava. Tem que ter prova, gente, porque se não tiver prova, olha, fica muito difícil do advogado atuar. E um juiz, ele não vai dar sentença positiva para você se você não tiver prova. Ele só vai dar a sentença positiva para você, sendo você autor ou réu, se você tiver prova. O juiz, ele corre atrás de prova, tá? Eu, com a minha integridade, quando eu vou julgar, ou eu já julguei um processo, por exemplo, eu sempre olho para ver se aquilo é verdade. Se está parecendo verdade, pelo menos. Eu preciso de provas. Sem provas eu não consigo julgar. Então, muitas vezes, um processo é improcedente para o autor por falta de prova. E é também improcedente para o réu por falta de prova. Então, por isso, precisamos de provas para conseguir dar uma sentença favorável para o nosso cliente. Eu falo como juíza e como advogada ao mesmo tempo, porque, na verdade, eu sou as duas coisas. Eu estou um pouco afastada agora por um problema que eu estou passando de saúde, mas eu sou tanto juíza leiga como advogada. Mas é óbvio que eu não vou poder advogar na comarca onde eu dou sentença, né? Na vara onde eu dou sentença. Mas na comarca, sim. Na comarca eu posso atuar nas áreas, na área criminal, por exemplo, eu posso atuar. Na área civil, por exemplo, eu posso atuar. Na área de família, entendeu? Eu posso atuar. Eu não posso atuar nas causas do juizado especial civil. O resto, eu posso atuar. Desde que eu não atuo para minha vara, eu posso atuar. Então, é isso. Eu falei um pouquinho de mim, falei um pouquinho da minha profissão, falei um pouquinho do que eu faço, porque eu quero trazer para vocês uma novidade, uma coisa muito, muito interessante, que eu sei que vai ajudar a todas as pessoas que têm processos na justiça. Tá bom? Então tá. No próximo vídeo, então, a gente vai conversar mais sobre isso. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.